Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Rabino Dani Ashkenazi. Após a nossa parada para as festas judaicas, estamos voltando mais uma vez com o nosso Papo Kasher, sempre com agradecimentos a BSR Coworking, a Rabino Dani, Avenida Angélica 321, 11º andar, que volta a nos emprestar os seus estúdios para que a gente grave os nossos podcasts. Eu sou o Renato. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, o descanso, Rabino Dani. O trabalho e o descanso, o dia a dia e o descanso. Como o descanso é importante, se é ou se não é, e o que significa o descanso na vida do ser humano. Tem que ter ou não tem que ter? A Torá fala várias vezes sobre isso, cita várias vezes sobre as pessoas descansarem, momentos que isso é importante. Então hoje nós vamos trazer esse tema diferente que é descanso, Rabino Dani. É importante? Não é importante? O que fala a Torá sobre isso? Rabino Dani Ashkenazi 4.0, de volta às nossas telas do podcast do Papo Kasher. Bora lá, Rabino Dani, fala para nós, descanso. Precisa, não precisa? O que a Torá fala sobre isso? Acho que o tema é super pertinente, que a gente está numa época onde a gente está recomeçando a nossa Sagrada Torá. E Deus, logo no início do Gênesis, que a gente leu agora, essa semana atrás, então Deus ele diz que o homem que foi criado se assemelha a ele. Curioso é que na Bíblia, na criação do Gênesis, consta que Deus trabalhou por 6 dias e no 7º ele descansou. No 7º ele descansou. É a famosa pergunta que muitos questionam, e Deus precisa descansar? Por que é a importância desse versículo e no 7º dia ele descansou? E por conta dele ter descansado no 7º dia, então veio o mandamento da gente preservar o dia do sábado, que é o dia sagrado onde a gente não trabalha, onde a gente não executa tarefas que estavam relacionadas à construção do templo, que ninguém entenda que trabalho é trabalho, qualquer atividade. Porque tem muitas atividades que não são proibidas no dia do Shabbat, mas isso deixa para lá. Isso é uma outra aula em detalhes do Shabbat. Estamos falando do descanso em geral. Se a Bíblia traz no Gênesis que Deus descansou, é uma orientação. E nós fomos criados com seu semblante, é porque Deus entende a necessidade da gente descansar. O mais interessante, eu acho que, Renato, é dizer que ao descansar, você está também servindo ele. Agora, nossos sábios dizem uma coisa curiosa. O homem foi criado para servi-lo diante de Deus e nós servimos ele dia a dia. E no dia a dia, que está dividido em 24 horas, Maimônides traz nas leis dele que a gente tem que dividir em 3/3. Então você tem 8 horas que é obrigatório a pessoa descansar durante todo o dia. Deus criou uma maneira tal onde o homem ele precisa descansar não apenas uma vez por semana, assim como ele tem que descansar também todo dia. Para ele gerar produtividade no seu dia a dia, é necessário ele descansar. Maimônides diz que adequado seria a pessoa dormir 8 horas por dia. Isso, Maimônides era um grande médico, viveu 850 anos atrás, que a gente conhece, filósofo, teólogo, etc. No livro de leis dele, ele traz, são 8 horas que a pessoa ela deve descansar, você tem 8 horas de trabalhar, 8 horas de estudar. Quer dizer, ele divide o dia em 3. É super interessante isso, quando a gente vê. Qual que é a necessidade do descanso da pessoa? Então, nossos sábios dizem que quando a pessoa ela descansa, é uma maneira, uma oportunidade que é dada ao homem para ele revigorar as suas energias. De fato, muitas vezes a gente está cansado e a gente precisa daquela soneca, aquele momento de descanso para revigorar a nossa alma, a nossa energia, chama como queira, que mantém o teu corpo. Então, quando a pessoa descansa, simplesmente é como se fosse que a gente reconecta a nossa alma à bateria suprema lá em cima. Então, trabalhou durante 16... Bonita essa ideia. Trabalhou durante 16 horas, estava fora da recarga. Então, precisa uma hora de você descansar para ela recarregar.
Então, nossos sábios entendem que é de extrema importância a pessoa ela descansar, como, baseado nesse Maimônides, faz 1/3 da vida da pessoa, Exato. 1/3 de toda a Não, fora o Shabat, que seria mais um dia da semana. Quer dizer, esse apesar terço de mais... que é outro tipo de descanso, porque no Shabat você também dorme. Então, estamos falando 1/3 da vida da pessoa, você a teria que passar pessoa dormindo. ela está dormindo, vamos dizer assim, se ela dorme 8 horas em média, Sim. que é saudável para a pessoa, conforme Maimônides diz. Por que Maimônides diz? Maimônides diz que uma pessoa convencional precisa de 8 horas para ela realmente recarregar as baterias e exercer o seu trabalho no dia a dia, de acordo com para que a sua tarefa que ela vai fazer possa ser produtiva. Tem a Quer dizer, qualidade, então, né? o seguinte, olha só que curioso. Quando eu durmo, eu estou servindo Deus. Porque se eu não durmo o suficiente, eu vou fazer um trabalho não eficiente. Se eu não durmo o As suficiente... minhas rezas matinais que o digam. Então, se você não dorme... Sim, capotando. Então, qual que é a importância do sono, do descanso? É para que você possa servir com eficiência. Então, ao dormir, você está servindo ele Claro, também. faz sentido. Isso é muito doido. Então, tem até um ayamião que o Rebbe ele traz nessa obra, a primeira obra dele, ele fala, ao comer, come o Hassid, ao andar, anda o Hassid, e ao dormir, dorme o Hassid. A gente nota quando uma pessoa ela dorme com qualidade, ela descansa na noite anterior, quando ela faz. Aliás, nossos sábios dizem até uma coisa mais maravilhosa. De acordo com a Bíblia que a gente acabou de estudar, e foi noite e foi dia, dia 1. O dia começa de noite, conforme o nosso calendário. Ao pôr do sol, ou melhor dizer, ao início, ao nascer das estrelas, né? Quando nascem as estrelas, quando anoitece, começa o dia, muda o dia em hebraico. Não ao meia-noite, como com o calendário gregoriano, no calendário judaico a gente sabe que é ao pôr do sol. E com o início das estrelas, com o início da noite, muda, tá certo? Então, qual que é o primeiro trabalho que você faz? Vai logo na virada da noite, é o descanso. Olha a importância do descanso, porque a pessoa dorme durante o período da noite e até começa o dia descansando. Começa o dia descansando. Mas a importância do descanso é de extrema importância. E os sábios dizem, quer saber como vai ser teu dia amanhã? Então, vamos ver como é que você está indo dormir hoje. É tão importante isso. Às vezes a gente pensa, eu preciso acordar amanhã para começar um novo dia. Então durma bem antes. Tá certo. E não é mentira, tá certo, corretíssimo. Isso, mas às vezes a gente esquece. Sim. Você aproveita, amanhã é outro dia, então vamos outro dia. Então seja inteligente, descansa. Se você quer ganhar na produtividade amanhã, com eficiência, é de extrema importância que você descansa. Então, foi noite e foi dia. Então, o período da noite, normalmente o início da noite, os sábios dizem até que curioso, é um momento de descanso. O melhor período para se estudar é a madrugada, é a virada da noite. Quando chega a meia-noite, quer dizer, até consta assim em certos livros que acabou. Tanto é que, vamos lá, na oração da noite você faz o Shema Israel, quer dizer, aquela reza que a gente volta a falar antes de dormir. Antes de dormir, a gente fala sobre a unicidade de Deus, amar Deus, etc. E os livros místicos falam que o melhor período para dormir é no início da noite. E o melhor período para estudar é na virada da meia-noite. Quer dizer, não é nada, porque realmente, não sei se você já teve essa oportunidade, é que a gente não tem essa educação, mas pessoas que dormem no início da noite e conseguem dormir, sei lá, 7, 8 horas, e acorda de madrugada, esse período de madrugada está tão fresco, sem ninguém atrapalhar, sem telefone, sem barulho. Sim, sem barulho, sem nada. A cabeça está muito mais Se fresca. você estiver descansado do sono, com certeza. A cabeça está fresca e você consegue captar muito mais o estudo. Aliás, falando já sobre o descanso e as prioridades no serviço divino, nós fazemos questão que depois que a pessoa ela acorda, depois de uma noite bem descansada, olha como descanso é o preparo para o trabalho, o período matinal é a reza maior. Você já parou para pensar? Uhum. A reza da tarde é 15 minutos, a reza da noite é 15 minutos, a reza da manhã é quase 1 hora. Depende do lugar, depende de segundas e quintas, mas é o triplo da reza da tarde do que a reza da noite. Por que é assim? Porque a gente aproveita que você descansou
para você estar fresh, você está fresco, você acabou de acordar, então a tua cabeça está muito mais preparada para captar tudo que você for falar naquela hora, quando você acorda, e você Você tem mais energia. está com muita energia, então a gente deixa o primeiro período da manhã, isso é em todas as escolas judaicas que seguem essas normas, sempre o período da manhã é o período que a gente se dedica para o estudo do hebraico, estudo da religião, etc. Colégios que têm também o ensino laico, sempre, quando religioso, deixam o ensino laico para de tarde e não para de manhã, para dar ênfase, já que queremos criar as nossas crianças de acordo com a nossa tradição, então a gente aproveita o momento mais nobre, que é pós do descanso. A importância do descanso é uma coisa... Às vezes, o que eu acho bacana desse tema que a gente está falando é... Nunca se pensava, pelo menos para mim era... Eu pensava o seguinte, quando eu durmo, então você não está fazendo nada, você tá... E é uma verdade, porque é uns 60 centavos da morte, você sabe, eles falam que descanso, você não está com todos os teus movimentos, uma centelha da tua alma ainda vive no teu corpo, mas você está acolhido, você não consegue estar deitado, você está aprisionado porque você não consegue agir como acordado, e por isso vem as bênçãos matinais, você fala aquele que me ergueu, aquele que me levantou, aquele que libertou os presos, todas essas bênçãos matinais, a gente agradece, após ter passado um período bem limitado, com um batimento cardíaco bem baixo, porque realmente é o momento de descansar e você não está com toda a sua atividade, não é isso? Eu nunca pensei, quer dizer, nunca pensava antes de estudar os racismo, etc., de uma maneira mais profunda, que ao dormir eu pensava que era um waste of time, que você está perdendo o teu tempo, quanto menos você dormir, mais você vai aproveitar. Então, e na verdade não é assim, não é assim. E a própria experiência mostra que quando você dorme menos, tua atividade é reduzida, Sim. o teu foco é menor, então você não vai ter A a qualidade da cai. produtividade. Ou seja, então vem o raciocínio diz, quando você dorme, você está servindo o Criador do Universo. Isso é tão nobre para pensar que o descanso ele é fundamental. Normalmente a gente pensa que o descanso é uma falta de produtividade. Sim. Vou te falar um fato. O Rebbe, o último líder do movimento, nosso movimento Rabado, o Rebbe que eu tive a oportunidade de estudar, o Rebbe dormia 2 horas por noite. O seu sogro falou, às 4 horas ele estava sempre acordado. Ou ele já acordou, ou ele ainda não foi dormir. Quer dizer, está às 4 da manhã. E quando tiveram alguns discípulos que o Rebbe ficou sabendo que eles estavam dormindo pouco, o Rebbe não gostou disso. O Rebbe repreendeu eles. E um teve a ousadia, entre aspas, de falar, mas o senhor, ele falou, para começar, eu cheguei nessas 2 horas com anos e anos que a gente vai tirando um pouquinho, meu corpo se adaptou a isso. Mas não é uma receita popular. Porque você pensa, não, eu quero ganhar tempo no meu dia. Então você fica irritado. Você fica uma pessoa... Verdade. Não, é verdade, sem concentração. Intolerante. Você fica uma pessoa agressiva. Você fica uma pessoa que não tem paciência. Então, o que adiantou o teu dia? Não, eu quero ganhar, não posso. Não. Tem uma história com o Napoleão que dizia o seguinte, que Napoleão mal dormia. Uma vez perguntaram para ele, por que você não dorme? Ele falou, eu quero aproveitar ao máximo ser rei. Eu não sei quanto tempo eu vou ser rei, já que eu sou rei Napoleão. Então ele falou, quero aproveitar ao máximo, não quero dormir para poder aproveitar ao máximo rei. Isso é uma tolice, por um lado. Existe um lado positivo, mas esse lado, para nós, ao descansar, que é fundamental, que a gente está vendo aqui, não só quer fazer o que preciso descansar, não, ao contrário, encare o descanso como o início do trabalho. E a Torá traz outros descansos, né? A Torá descanso da terra, descanso da colheita, tudo. Descanso da gente descansa. Você falou muito bem. Tem muitos descansos na Torá, não é um descanso só, não é só esse, tem outros, né? Tem outros. Você falou Vou levantar minha cadeira aqui, essa cadeira está descendo. Meu. Fala. O descanso da terra que você falou, isso é uma coisa muito, muito importante. Eu vou te falar. Em Israel, isso é uma coisa muito, muito bacana. Em Israel, o ensino
é primordial, o ensino é com uma excelência, assim, uma maneira incrível. Qual que é um dos grandes segredos que eles têm em Israel? Assim como na terra, que nem você falou, e uma das leis da Torá é realmente, tudo precisa ser o seu descanso, mesmo a terra. Você trabalha ela 6 anos, no 7º ano você descansa, você não ara ela, você deixa ela. Então isso é chamado ano de Shemitah. É o 7º ano que é o ano do descanso. Israel implementou a mesma coisa para todos os professores de toda a academia. Se você é contratado como professor em qualquer lugar, você trabalha 6 anos. No 7º ano, vai estudar, descansa, você não vai lecionar. É fantástico. Fantástico. É fantástico, porque o que acontece? Os O cara tá lecionando todo dia, o cara vai estudar como, os caras ficam, vai, vem, prova as coisas, na vida do cara vira uma loucura. Então, ele não consegue... Ele não evolui. Ele não consegue evoluir, ele continua ensinando aquilo que ele aprendeu na faculdade quando ele se formou há 40 anos atrás, e o mundo seguiu adiante, mas ele não tem essa informação, então ele continua na mesmice. Por quê? Porque ele não teve tempo para aprimorar o seu tempo. Então Israel falou o seguinte, 6 anos, trabalhou, o 7º não me aparece aqui. Vai estudar, vai aprimorar, não quero te ver aqui, você é pago. Porque com isso o cara ele volta a estar on, ele volta a estar atualizado, revigorado e com muito mais bagagem, Claro. e com muito mais, porque eles aproveitam isso, que é tudo pago. Quando a gente falou desse tema também, outra coisa que me veio é que tem vários dias que são dias que a gente chama de Yom Tov, né? São os dias de feriado, vai. Sim. Os feriados também são dias que, pelo menos na Torá está escrito Chamado que é dia de descanso. A gente tem que descansar nesses dias também, não é para fazer nada, no sentido das tarefas do dia a dia. Exato. São dias que a gente descansa das atividades corriqueiras para poder dedicar-se mais na união espiritual, qualquer que seja ela, na reza, no estudo, na conexão com Deus, etc. É importante a pessoa ela parar um pouco. Recentemente eu vi um artigo que até mesmo o Papa falecido, o último, ele falou o seguinte: a gente devia aprender dos judeus e praticar o sábado de como descansar. Um dia sem iPhone, um dia sem nada, um dia... Então, olha, engraçado, você acabou de tirar da minha boca, eu ia falar antes de ontem, eu estava conversando com uma amiga minha, que ela me ligou no Shabat. Ela me ligou exatamente no sábado, eu não atendi, óbvio, não atendi. Aí eu liguei para ela no domingo, falei, oi, você ligou? Quer falar? Ela falou, mas por que você não atendeu ontem? Eu falei, porque não era Shabat, então eu não atendi. Ela falou, mas como assim? Por que no Shabat você não atende? Eu falei, não, porque no Shabat a gente não usa o telefone, então a gente não usa o telefone, a gente não trabalha, a gente não faz nada, a gente só, né? Ela falou assim, ai, por isso que eu admiro tanto o judaísmo, porque eu queria conseguir fazer isso uma vez por semana e não consigo. Eu falei, acho que eu vou acabar virando judia para fazer essas coisas que vocês fazem. Você acabou de falar, eu ia falar esse exemplo, você acabou de falar. E é uma verdade. Sim, pensar a bênção que isso nos traz, né? De você, sabe? Um dia para você, um dia para Deus, um dia para tranquilidade. Relaxa, desconecta um pouco do mundo, sabe? É necessário, o homem ele precisa disso. Nós não somos máquinas. Tem muitas pessoas que acham que são máquinas, ou tem muitos patrões que exigem do seu funcionário a ser máquinas. Isso está errado. A gente tem que dar folga, tem que dar tempo, tem que ter o descanso. O descanso é primordial para o trabalho a seguir. E tem uma coisa que você trouxe também, que você falou agora há pouco, você falou, isso não é receita popular, porque tem que tomar um cuidado, porque realmente tem gente que consegue descansar muito pouco. Tem gente que consegue, de fato, descansar muito pouco, o cara está bem, mas isso não é uma receita popular de fato, assim. A maioria das pessoas que dormem pouco são pessoas irritadas, pessoas intolerantes, sem paciência, isso é tudo verdade. E eu acho que a gente tem que saber se policiar, porque mesmo na luta do dia a dia para a gente, né, para nossa sobrevivência diária, seja de trabalho, seja de família, de cuidar de filhos, cuidar de pet, tudo, dá trabalho, dá muito trabalho. E a gente tem que saber que tem a hora que é para parar, é importante essa parada. Porque às vezes a gente acha que na receita popular, não, mas meu amigo dorme 4 horas, minha mãe dorme 6, eu aguento 5, eu aguento 4. Mas o cara tá sempre irritado, sempre... E o cara não entende, né? Aquilo ali na verdade está estragando a vida dele e ele nem entende que aquilo ali está impactando na vida dele, né? Então, você falou uma coisa importante que eu queria abordar exatamente sobre esse assunto. Nós temos um dever de cuidar da nossa saúde. Isso. Nós temos um dever de cuidar da nossa saúde. Por que nós temos um dever de cuidar da nossa saúde? Porque o nosso corpo foi emprestado.
certo? Deus veio com o espírito, o corpo ele criou da terra, e o corpo tem que ser devolvido. A única coisa que Deus quer depois, quando você viveu a tua vida, ele pega a alma e o corpo volta para a terra. Então a gente tem que temos o dever de cuidar da nossa saúde e do nosso corpo. O dever de cuidar do nosso corpo. Agora, a gente Aliás, isso é sabe... uma alahá Torá, isso é uma lei, não é? Que você é obrigado a cuidar do teu corpo? Sim, sim. A Torá usa a expressão guarde da sua alma. Sabe? Mas o corpo, a lojinha da alma, a casa da alma é o corpo. Sim. Então, segundo o aluno do Baal Shem Tov, de Rabbi Israel Baal Shem Tov, que foi o fundador do Hassidismo, o seu aluno chamado Dober Friedman, mais conhecido como Rabino Maggid, Rabba Maggid, ele dizia o seguinte: um pequeno buraco no corpo, um grande buraco na alma. Que a gente tem que tomar cuidado com o nosso corpo. Em outras palavras, tem que zelar o corpo que Deus ele te deu. Então você não deve maltratá-lo, você não deve fragilizá-lo. A gente não pode fragilizar o nosso corpo. Porque o corpo é um emprestado e a gente tem que cuidar dele. Então, toda e qualquer atividade que leva perigo para o seu corpo, então, não é correto de você executar. E uma delas é não dormir. Os sábios dizem no Talmud que a pessoa não sobrevive se ele não dorme durante 3 dias. Não existe uma pessoa que não dorme. A pessoa ela não pode conseguir ficar 72 horas sem dormir. Simplesmente ela apaga, vê coisas, desmaia, etc. Porque o corpo ele precisa recarregar. Então, e recarrega-se o corpo descansando. Então a pessoa ela deve descansar, ela deve procurar descansar. Não deve pensar o seguinte: não, eu vou aproveitar o tempo máximo, porque assim eu vou ser. Você não vai. A juventude faz isso, né? As pessoas da juventude acham que são, né? Aguenta tudo e todos e nada abala, né? Eu mesmo falava pro meu pai falava: você não dorme? Eu falava: não, pai, eu não durmo, eu dou um tempo. Não precisava dormir. Mas é verdade, assim, o jovem tem essa inconsequência, mas a gente tem que saber que depois isso tem um preço, né? Isso depois vem, o corpo cobra, né? O corpo cobra aquilo que você, na verdade, desgasta, é uma máquina, né? Você desgasta ela muito, ele vem cobrar então, depois. Por um lado é uma máquina, por outro lado não é para ser máquina. Isso que a gente estava falando agora. Uma máquina você pode ligar e pode ficar trabalhando 24/7 constantemente. Pode ficar trabalhando lá, etc, mas a gente não é assim. Nossa alma precisa ser recarregada. Para que quando ela volta, ela traz... Você vê, é muito engraçado isso. Você trabalha, você fica cansado. Aí de repente você vai dormir. Sabe o que acontece naquela hora? Então o espírito divino que está dando de vida é ele que está acabado. Porque o corpo aparentemente está inteiro. Por que você está cansado? Na verdade, o teu espírito ele precisa... Interessante, nunca tinha pensado desse jeito. O que cansa? Se é o corpo ou se é a alma? Isso. Interessante isso. É muito interessante. Sim. Porque imagina, tudo bem, o cara que ele está fazendo exercício, uma atividade física, então o físico dele também pode cansar junto. Mas se você não dorme, quem é que está cansado? Por que eu não estou cansado? Eu não fiz nada, não fiz nenhuma atividade, de repente está acabado. Por que está acabado? Porque o espírito ele precisa ser recarregado. Ele precisa voltar à origem para poder conectá-lo e pegar a bateria. Ele precisa de energia. E quando ele volta, isso que é interessante. O corpo é o mesmo. Uma coisa que sempre me chama muita atenção. Aí você está muito cansado. Aí o cara fala: vamos, sei lá, vamos para a praia. Aí você fala: não, estou cansado, não vou para a praia. Mas se você vai, mesmo se for para um dia, quando você chega, você passa um dia lá, parece que você passou um mês. Parece que aquele negócio se multiplicou. Eu acho que é porque você aproveita aquele descanso de uma maneira tão intensa por conta de você não ter aquilo no dia a dia. Pode reparar, eu pelo menos sinto isso totalmente. Assim, você chega, tudo bem, agora tem Shabbat, já mais difícil para mim, porque eu virei Shabbat depois de um tempo, enfim. Mas se você vai para a praia, vamos supor, o cara vai para a praia sexta-noite, ou vai para a praia sábado de manhã, e vai voltar no domingo. Ele vai dormir uma noite lá. Cara, parece que o cara passou uma semana lá. Ele tem a sensação de revigora assim, né, muito potencializado. Não é um descanso comum, não é um descanso normal. O Talmud usa exatamente essa expressão. O Talmud fala o seguinte: uma pessoa que está cansada, estressada, etc., que vá assistir as ondas do mar. Isso o Talmud fala. Aquele barulho das ondas do mar traz uma tranquilidade enorme para a pessoa. Isso o Talmud fala.
Eu vi uma vez uma explicação bonitinha, por que que é assim, porque olha, eu escutei eu achei bonitinha essa explicação. A verdade é que eles vão doar, mas qual a explicação dizer o seguinte, por que que acalma a pessoa? Porque lembra ela dentro do útero da sua mãe. É. A tranquilidade dentro do líquido, Pode ser. dentro do líquido. Quer dizer, interessante, quer dizer, não é você está dentro do líquido, É, você está dentro do líquido. Então, aquele barulho tranquiliza a pessoa. Quando você pega um neném, a mesma coisa acontece. Ele está cheio de cólica, você pega, pressiona a perninha dele, etc., coloca ela na posição que está na barriga da mãe, ele acalma. Ele acalma porque ali ele tem a segurança. Então, quer dizer, você lembra a tua origem. Uma maneira de você lembrar a tua origem. Sabe, eles falam que quando você olha o mar, ele é azul. E ele se une com o céu, que é azul. E isso te remete ao Criador do Universo que está no céu, tá certo? E tem o trono de Deus. Então fala que também é o trono azul. Legal. Então, quer dizer, olha só como que o azul remete Nunca a tinha uma certa ouvido essa. tranquilidade. Muito legal. É muito interessante essa analogia. Então, quando você vê realmente, assim, você vê aquele mar, você vê a união do céu com as águas do mar, entendeu? Traz uma tranquilidade muito grande. Você sabe, pessoal, quer estar estressado? Interessante. Vai para o mar. Vai para o mar que só o barulho do mar já vai te relaxar, já vai te relaxar. É interessante. É, porque eu acho, é isso que eu estava falando aqui, eu tenho essa sensação real, e a gente, quando você tem uma oportunidade de se desconectar, e às vezes o cara vai no parque, às vezes o cara vai no mar, às vezes o cara vai na beira do rio, às vezes o cara vai na montanha, sei lá, cada um vai para um canto, vai onde gosta, né? Mas eu digo, o cara vai pescar, você volta com uma revigoração muito maior do que se você passar o domingo em casa. Você sabe, mesmo que esteja descansando, o domingo inteiro no sofá, mas não é igual. Não é igual. Você tem um outro approach do descanso que te traz sei lá, é mais intenso. É muito mais intenso. Quando a gente diz trabalho e quando a gente diz descanso, você tem um descanso que é dormir, que a gente abordou. Você tem um descanso que é deixar de fazer certos trabalhos, entendeu? Que também e focar na divindade, no lado espiritual, que a gente abordou também, que é o lado das festividades, períodos do ano. Mas tem um outro descanso que é de você fazer atividades que você não faz normalmente por conta da tua ocupação do teu trabalho. É o que nós chamamos de férias. Então, nas férias, aí você vai andar a cavalo, você não é daqui, você está na cidade, entendeu? Você vai jogar uma bola, porque aqui você não tem, você vai pra praia, frescobol, não sei o quê, tá lá, vai fazer uma fogueira, entendeu? Você vai tocar violão, entendeu? Você vai andar de trenzinho, você vai na montanha-russa. Interessante. É mudança de hábito do dia a dia, fazendo coisas diferenciadas, isso revigora a pessoa. Até no estudo, Renato, é uma coisa interessante. Cada nível tem uma coisa diferente que às vezes é bom fazer. Sabe, eles dizem, por exemplo, você está estudando uma matéria e é pesada, mas você tem que cumprir aquela matéria, mas você não aguenta mais. Então, fecha esse livro, pega o outro livro que é de outra coisa, historinha. Ah, isso funciona. Pega a historinha, pô. Funciona. Sabe, a tua cabeça já não estava explodindo aqui, você vai pegar outra matéria que você está lendo, você pega outra coisa, é a férias daquilo do descanso. É engraçado como cada coisa tem a... Sim, mas isso é verdade. Às vezes você está escrevendo até um texto lá, o texto está com uma frase errada no meio, você já não lê mais o erro. Ele fica lá no meio, você vai lendo e o erro fica lá e você... Depois, quando você lê outra hora, você fala assim, eu escrevi isso, não é possível que eu escrevi isso, aqui está muito errado. Mas você não lê mais. Né? Você tem que parar, você tem que mudar, vai refrescar, e depois você volta. Entendeu? Isso é uma coisa interessante. Tem uma coisa que assim a gente fala, né? Ah, quando você fica nervoso, tenso, qualquer coisa, conta até 10. Não faz de cabeça quente, relaxa. Porque a cabeça quente também, ela é o fruto de uma tensão, de um excesso de uso, né? De uma forma agressiva de usar, que vai te pondo numa tensão ali, vai te pondo numa situação, né? Tipo, e quando você conta até 10, não deixa de ser um descanso, né? Você tá falando, cara, para um pouco, dá um gap, né, para a situação, dá um respiro para a situação, para você conseguir resolvê-la de uma maneira mais centrada. Né? Reflita. Sabe? Eu acho que essa é a ideia, né? De contar 10 significa refletir, para. Quer dizer, não deixa aquilo estourar de imediato. Eu sei que te aconteceu uma coisa que eventualmente levaria a você ficar numa situação nervosa, entendeu? Mas os sábios falam, está justo não estar desses dias, desse capítulo que a gente está estudando agora,
né, que o primeiro Rebbe ele traz, ele fala, na carta 23, na carta 25, então do Higuera até quando ele traz, ele fala o seguinte, uma coisa curiosa. É uma expressão que está escrita no Talmud. O Talmud diz o seguinte, todo aquele que fica nervoso é como se ele tivesse praticado idolatria. Muito forte uma expressão dessa. Todo aquele que fica nervoso como se tivesse praticado idolatria. O que tem a ver o nervosismo com idolatria? Quer dizer, quando você fica nervoso, significa que naquele momento você perdeu a crença que existe um Deus que dirige o mundo. Se existe Deus que dirige o mundo, ele permitiu que isso viesse para você, então das duas uma. Se você fica nervoso, significa que você não concorda com ele. Então você está indo para uma outra deidade. Então o que você tem que fazer naquela hora? Para tudo e pensa no seguinte, por que isso me aconteceu? Quer dizer, se aconteceu, significa que ele, com E maiúsculo, permitiu. Se ele permitiu, agora vamos ver por que isso aconteceu. Não entendam mal. Não estou dizendo que você não tem que ir atrás do teu prejuízo. Claro. A pessoa que te executou a coisa ruim, ele deve pagar pelo que ele fez. Mas que Deus permitiu que essa pessoa vivesse para te executar, para te fazer a coisa ruim, ele permitiu. Senão ele ia fazer que a mulher dele ia ligar naquela hora, ele ia sair, ou que ele ia ter um piripá que ia desmaiar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas se chegou para você, significa que alguém permitiu lá de cima. E eu não quero levar para esse lado, mas só para já falando isso, imagina, o que eu estou dizendo aqui é uma coisa profunda e obviamente podemos não discutir. Podemos abordar isso de uma maneira em outro local, etc. Tudo que acontece de mal, tudo que acontece ruim, é porque teve uma permissão divina. A gente entende ou não? Não sei, mas teve uma permissão divina. Posso questioná-la? Pode questioná-la. Não pode ficar nervoso com isso. Você pode questionar por quê. Não fica nervoso com isso. Né? O Holocausto teve uma permissão divina. 7 de outubro teve uma permissão divina, senão não teria acontecido. Então isso eu estou falando tudo que acontece na vida da pessoa, houve uma permissão divina, porque senão não aconteceria. Ou a gente acredita que ele rege o mundo ou não. Então se você no momento fica nervoso e você fica irritado com aquilo que aconteceu, você perdeu a crença nele. Naquele instante, você esqueceu que eu estou aqui, alô? Vê, você quer discutir comigo, não tem problema. Você pode ficar chateado comigo, você pode, mas eu estou aqui. Não tem problema da gente perguntar por quê. Porque pode se perguntar, mas saiba que isso é uma coisa polêmica. Super. Esse é um assunto super polêmico. Muito que é difícil, delicado. né? Mas é importante, eu só joguei porque você entrou com a ira. Então, o nervosismo é isso. Você não pode permitir ficar. Acontece às vezes certas coisas, mas ao mesmo tempo falar o seguinte: tá bom, aconteceu. Se aconteceu, vamos procurar agora rever. O que eu posso fazer para poder rever o que aconteceu? E não fica batendo na mesma tecla, mas por que você pensa? Isso não vai solucionar nada. Sim. O que vai solucionar daqui para frente. Isso é muito difícil. Muito difícil. Isso é muito difícil. A verdade é que o entendimento das decisões que Deus toma no mundo não é para nós. Eu já cheguei a essa conclusão faz muito tempo. Acho que bobo de quem tenta ficar tentando entender, perguntando e questionando, porque não dá para entender, né? Realmente tem coisas que, sei lá, foge completamente a qualquer tipo de compreensão humana e... Vamos lembrar. Se o mundo foi criado para 6 milênios e você vive aqui, talvez 100, como que você quer entender toda a história? Exato. Você sabe que passagem da história você está? Possível. Fora o fato, quando acreditamos em reencarnação, etc. Aí piorou. Não, aí então, menos ainda. Aí piorou. Você nem sabe o que você veio, o que você veio fazer, você está edificando. O que você fez antes, o que você fez antes de antes. E por isso que te aconteceu isso. Essa é uma complexidade muito grande. Isso é a contabilidade dele. Porém, ele nos criou limitado. Então, ele concebe a ideia da tua indignação. Ele concebe essa ideia. Exato. Nem poderia não conceber, né? Porque, exatamente. A gente tem direito de ficar bravo. Isso é muito importante dizer.
A gente fica indignado. E a gente fica, mas por quê? E o porquê, se a gente está indo para esse lado, é permitido a gente perguntar por quê sobre uma ação divina ou é heresia? Já que a gente entrou nesse assunto, mas então, só para... Então você tem que procurar exemplo na Bíblia. Pode perguntar, você pode questionar. Posso perguntar por quê a Deus? Moisés perguntou. Moisés ele perguntou o porquê, está no final da primeira porção do segundo livro Êxodo, bem no final, da primeira porção. Então lá está escrito que Moisés, depois que ele foi falar com o faraó, e o faraó agravou a situação dos judeus, falando que não vai fornecer mais palha e que eles têm que produzir os mesmos tijolos, está escrito que Moisés falou, lama hareota lamazé, lamazé shelatari, dois lamas, dois por quê? Por que você piorou a situação desse povo e por que você me mandou? Desde o dia que eu fui falar com ele, só piorou para o povo judeu. Deus fala, calma, Moisés. Você vai ver ainda por quê. Você não vai ver por quê. Quer dizer, daqui entende-se que você pode perguntar por quê. Mas nossos sábios falam que tem 3 tipos de porquê. Só um é permitido. Então, qual que é o tipo... O tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 3, exatamente. Qual é o tipo 1? Tipo 1 que a gente está vendo de Moisés, ele simplesmente falou, olha meu senhor, eu não consigo entender, eu gostaria muito de entender por que você fez isso. O senhor sabe o que você faz, mas eu queria saber por quê. Esse porquê que você sabe que ele sabe o que ele faz e que você não entende, joia. Agora, perguntar com raiva a ponto de falar que você fez errado, como é que você fez isso, com raiva, etc. Esse tipo de porquê não é correto. O tipo 2 não é correto. O tipo 3 é caçoando. Pra que isso aqui? Por que você faz essa porcaria? Pra quê? Por quê? Então, só tem um tipo de porquê que é permitido. É um tipo de porquê que fala o seguinte, Deus, eu gostaria muito de entender, porque não consegui entender. Se o senhor sabe o que você faz, eu gostaria muito de entender o porquê. Esse porquê é um porquê permitido. Mas, ao mesmo tempo, existe o seguinte, porquê em querer desafiar o Criador, isso não é uma receita judaica. Não é uma receita judaica. Então aqui Moisés estava perguntando, ele perguntou, era antes da outorga da Torá, mesmo assim, mesma questão do porquê, não é uma receita popular, não é uma receita judaica. O próprio rei Davi falou o seguinte, Lama yomeru agoim ayena Elohim. Por que Deus faz certas coisas onde as nações dos povos vão perguntar depois, cadê o vosso Deus? Onde estava o vosso Deus? Se é um povo escolhido, onde estava o vosso Deus? O versículo no Salmo. Lama yomeru, no Halel a gente fala, Lama yomeru agoim ayena Elohim. Por que você dá pano para manga para as nações falarem, cadê o vosso Deus? Então, nós sábios falam o seguinte, lama, quem fala? Eu estou colocando a vírgula em outro lugar agora. Lama, quem fala lama? Quem pergunta o porquê? Agoim, os povos. Nós não devemos ter essa conduta de questioná-lo porquê. Apesar que pode o primeiro, mas a gente não deve ter essa conduta. E sim, como é que é a nossa conduta do nosso povo que ele escolheu? Ashrei ha'am shekachalo. Escrito no Ashrei, não é? O que quer dizer Ashrei ha'am? Bem-aventurado o povo que fala kacha, assim que é. Kacha, assim que é. Ashrei ha'am, bem-aventurado o povo que diz kacha, assim que é. O que eu vou fazer? Deus assim quis, move on, vai. A gente não vai questionar por que a gente é difícil, complexo, mas de qualquer maneira não estamos aqui para responder. Não. E nem não é que a gente queira, também não vai. Então podemos ficar querendo. Não fica vai. querendo. Mas ajuda a gente a conectar-se, né, com uma fé simples. Fé, quando eu digo fé, aí sim eu aplico a palavra fé. Porque fé é um nível que está acima da razão. Você coloca a razão, é algo que você compreende, que você define, que gera sentimento. Fé é um nível que está acima da razão. Então aí você tem que entrar com fé, acabou, você não sabe vai fazer o que, eu acredito no Senhor. Que a gente fala também, quando a gente fala na Agadá é tão linda, porque o livro de pedagogia, não pensa, que a gente fala Vehi she'am dalavotenu. Sabe o que fez o povo aturar todos os sofrimentos do Egito e da escravidão? A fé. Vehi she'am, qual que é a Vehi? Esta é o quê? Esta que sobrepôs, que fez a gente sobrepor todo o sofrimento do Egito. Vehi. Qual é essa? Vehi o quê? Então, sabes falar, é a fé.
Os Hassidim falam, nesse momento, quando a gente fala Veisham, a gente ergue o copo. Está escrito na cadeia, a gente ergue o copo. Os Hassidim falam Veisham, é o Lechaim que fez a gente sobre. É o Lechaim. Muito bom. Esse é o morto Hassidim. Vamos voltar lá para o nosso nervoso aqui, porque faltou descanso. Está mais fácil esse do que o outro que você trouxe. O outro está mais complicado. Só para... Não, você entrou você trouxe mais um pedaço da história do nervosismo e da questão da ira, que realmente eu trouxe, que a gente fica, de fato, quando a gente fica nervoso e quando a gente não dá tempo para a cabeça, às vezes, processar uma determinada situação, porque eu acho que o descanso aqui, que a gente está trazendo, é um descanso mais abrangente, né? Não estamos falando só do descanso de, você vai, trabalha, descansa. Sim, ok, tem esse. Deus fez o mundo, descansou, trouxe isso como lei, tem que descansar. Então, ok, tá dito. Que é primordial. Mas aí acho que a gente está trazendo, aprimorando um pouco mais, quer dizer, tem que descansar a terra, tem que descansar a pessoa que trabalha, tem que descansar a cabeça, tem que descansar no sono, tem que descansar. E tem um descanso que eu estou trazendo aqui também para a gente colocar, que foi isso que eu falei, que é um descanso menor, mas tão importante quanto, que é você recentralizar o teu pensamento, a tua cabeça, por conta de um espaço de tempo que você às vezes não se dá e vai emendando uma coisa na outra e só vai piorando a situação. Sim. Que na verdade você poderia ter controlado ela de uma maneira muito mais fácil se você tivesse dado um espacinho de tempo para respirar e falar, opa, deixa eu pensar antes de falar, porque eu vou falar besteira aqui. Agora eu vou dar um descanso aqui uma pausa. Essa tua última palavra que você falou agora, exatamente esse último conceito que você falou, Renato, exatamente os espaços em brancos que está cheio na Torá. Uau, gostei dessa. Exatamente isso. Você pega a Torá, está cheio de espaços em branco. Por que não é corrido o texto? Por que você não preenche os espaços em brancos? Para um minuto. Agora eu vou ter que explicar, senão ninguém vai entender nada. A Torá era escrita num pergaminho. Os 5 livros da Torá estão todos num pergaminho único. Não, várias páginas de pergaminho. Sim, várias páginas de pergaminho costurados. Desculpa, a verdade, me corrigiu corretamente, como sempre, Rabino Dani. Então, são vários. Pergaminho é uma página assim, pode ser de qualquer tamanho, tem vários tamanhos, mas vamos falar que fosse assim. Então, são vários desses, vão emendando para fazer um livro corrido. Vira um livro corrido, todas as páginas. E tudo está escrito da mesma maneira, no mesmo lugar, da mesma forma, com a mesma quantidade de letras, de palavras, de linhas, qualquer Torá. Abriu lá, tá tudo igual. Todas são idênticas, qualquer uma que se abrir. Cada livro da Torá, que a gente vira lá, os 5 estão lá dentro. Não precisa de 5 daquele, porque lá estão os 5 lá dentro. Se tem, mas vou na sinagoga, tem 10 lá. Sim, porque é o 10 do mesmo. É 10 porque usa réplicas. Um usa para uma reza, para uma época do ano, outras para outra. Os livros são iguais. Os livros são iguais. Então, beleza. Quando se escreve esse texto, que é um texto gigantesco, imagina 5 livros escritos num pergaminho contínuo, e você vê lá papel que não acaba mais, pergaminho que não acaba mais. Quando vai chegando o texto, tem momentos do texto que tem uma brecha em branco, mas tipo, vou falar que a linha é assim, de repente aparece um negócio branco desse tamanho, assim. Aí tem outro lugar que você vai, e de repente aparece um negócio branco desse tamanho, assim. Aí daqui a pouco aparece assim, daqui a pouco aparece assim, daqui a pouco aparece colunas em branco, assim, pedaços em branco. Então, o que o Rabino está falando é que no meio desse texto que aparece essas coisas em branco, pedaços, Esses trechos em brancos que aparecem são momentos que Deus, ao falar para Moisés, deu para ele parar para refletir e pensar. Esta é a razão que quando você chega em textos onde tem várias e várias leis, tem muitos e muitos espaços. Porque ele precisava parar para conceber a ideia. Computou, beleza, vamos para o próximo. Pega os 10 mandamentos, tem vários espaços em brancos. Em compensação, você pega trechos que é história, não tem trecho nenhum. Você pega a porção, principalmente no Gênesis agora que fala sobre a história de Moisés, de José no Egito. A porção de Miqueias não tem nenhum espaço. Nenhum, e é uma porção grande, não tem, porque é a história. O que você não entendeu da história? Mas quando é uma coisa mais complexa, agora, esses espaços em brancos, da maneira que encontramos na nossa Torá, tem que ser exato em todas as Torá. Porque o tamanho é o mesmo. O tamanho é o seguinte, você tem espaços em brancos que estão no meio de uma linha, e tem espaços que vão até o final da linha.
tem que ser assim. Isso também foi dado por Moisés do Sinai. Mas nossos sábios dizem que esses passos em brancos foi para Moisés parar para conceber a ideia. Eu trouxe um negócio interessante, assim, fazendo aqui na minha cabeça. Quando você tem os espaços em branco na Torá, é porque tem que parar em determinados momentos para refletir. Às vezes é no meio, às vezes é no fim, às vezes é no começo. Ou seja, se a gente for levar isso como ensinamento de vida, porque é isso que a Torá propõe para a gente, que ela é um ensinamento de vida, é que você tem que saber o momento que você tem que parar para pensar e não acelerar. Início, hora do meio, às vezes é no começo, às vezes é no meio, às vezes é no fim, às vezes é muito, às vezes é pouco. Mas você tem sempre que refletir em algum momento que você está uma hora de dar uma parada. A Torá até está ensinando, para aqui, descansa aqui, que aqui você vai se complicar se você seguir em frente. Sim. E aqui eu acho interessante porque isso é o caminho da vida. Né? Quer dizer, você tem que ter essas paradas são obrigatórias. E a Torá uma comparação minha, na minha cabeça, com a situação do dia a dia, porque o dia a dia é isso, né? Você não sabe muito bem quando você tem que parar, mas se você parar para refletir que aqui é um negócio... Um dia a gente você trouxe, achei tão fantástico aquilo, se você sabe que quem está trabalhando com você é a força do bem, a força do mal, e se é a força do bem, o resultado tem que ser bom, se é a força do mal, porque o resultado ia ser ruim. Se o resultado ia ser ruim, cara, porque vai dar zebra. Então, quando você tem que achar que tem que dar aquela paradinha, essa parada da Torá, esse espaço para você refletir, cara, se for da merda, para, que não tem que continuar, né? Isso não é tão difícil de entender isso, né? Tá na hora da gente se deixar levar, né? A gente não é tão sábio assim para segurar, mas não é difícil de entender que a hora de parar é a hora que as coisas vão se complicar, cara, e que é melhor parar. Então, e esse é o momento do descanso. O descanso é feito para isso. Para um pouco do teu trabalho e vê a reflexão, a introspecção que a gente falou em vários capítulos. Quer dizer, a pessoa precisa disso. O ser humano precisa disso. Diferentemente dos anjos. Os anjos não descansam. Então, olha só que curioso. Anjo é uma máquina, a gente é ser humano. A gente precisa. Somos inferiores ou superiores? Isso é uma coisa para discutir uma outra hora. Por essência, nós somos superiores. Aliás, a gente tem que fazer quem são os anjos. A gente nunca fez isso. É legal isso. Pode ser. Tá, um tema assim. Um monte de gente não sabe nem o que é anjo. Você fala anjo, aí o cara fala, o que é anjo? Acho que é o cara de asinha. Pode abordar. Aqui não está errado também, porque as escrituras falam que tem. Bom, isso deixa por tudo bem, mas é um tema interessante. Sim, mas quando você entende que a gente está falando, os anjos são uma máquina, então eles não param, porque é palma dada, eles não têm livre-arbítrio. Mas a gente foi dotado de livre-arbítrio. Então, quando você é dotado de livre-arbítrio, obrigatoriamente é necessário que você para refletir, que você remoa a ideia, para você pensar qual que é o caminho certo que você tem que tomar. Mas não pode parar demais, hein? Oi? Não. Tem gente que só quer ficar parando e falando, deixa eu ver agora, Tinha uma amiga na minha vida, amiga da nossa... Enfim, amiga... Cara... Todas as vezes que a gente falava, agora eu tô repensando. Eu falava, o que ela repensa tanto, meu? Eu não sei, mas ela já tá repensando, que ela repensou e já repensou, tá sempre repensando, cara. Então, também não é isso. Também não é isso, né, cara? Aqui o que vale é bola na rede. Então, exato. É a ação. Exato. A ação é a principal. A reflexão é importante. O descanso é importante. Porque o descanso vai te dar uma qualidade da ação. É uma coisa bonita de ver. E bem provavelmente uma solução melhor para a situação que você estava ou vivendo, ou passando, ou resolvendo, seja o que for. E muitas vezes acontece isso. Você está naquela matéria, você está cansado, falou, vou deixar para amanhã. Quando você amanhã teve um insight de novo, falou, olha, pensei bem, consegui relaxar, entendi que isso é para cá. É importantíssimo. Eu não fiz, mas eu sei que em cursos de oratória, eles falam que o momento que você respira e para, você está dando uma oportunidade para o cara de absorver aquilo que você falou. Porque se você fala, daqui a pouco o cara nem não absorveu nada, porque aquele negócio vem um texto corrido gigante que o cara... Então essas pausas, elas são importantes exatamente para a compreensão. Não é só para você respirar. Não é porque você vai ser chato. É porque a pessoa tem que absorver aquilo que você está falando. E se você der uma informação contínua infinita, o cara nem consegue, não entra, né? Sim. Não entra. Aliás, acho que isso que é legal do podcast. Aí você fala e quebra, e o Edu fala, o outro fala, o outro fala.
Isso aqui, aquele negócio vira uma conversa que é mais fácil de prestar atenção do que se o cara ficasse uma hora aqui. Às vezes é mais difícil, certo? Às vezes é mais difícil de pegar um conceito. Então a parada tem esse objetivo, mesmo nos cursos de oratória fala isso, para o cara absorver melhor, para ele entender o que ele está passando. E assim a gente lê a Bíblia. Toda vez que a gente tira ela com as cantinelas, com as canções e com as paradas. Cada pastor tem o seu pastor. Por que tem, cada versículo tem uma parada? E depois cada porção tem uma parada maior. Por que a gente faz intervalos na hora da leitura? Faz 7 leituras e para. Porque não lê uma vez contínua tudo. Então essas paradas, elas são importantes. Mesmo quando a gente lê algo contínuo, você vai pegar, por exemplo, o livro de Esther, que a gente lê na festividade de Purim, que a gente lê os 9 capítulos, a gente lê direto. Porém, o leitor, ele para em cada capítulo, ele vai começar o próximo capítulo, ele precisa dar uma parada. É breve, mas é uma parada. Fora que cada versículo tem uma parada. É engraçado, né? Que não a gente lê, que nem você falou, não é que a gente lê sem pontinho, vai da beira, chama no Moshel, da beira, benência, da Marta, lembra, Sulem, tecido da café, pequeno, não parei nada. Você tem que parar, da beira, chama no Moshel, ponto, já parei aqui, já é uma paradinha. Sim. Mas é uma parada. A parada. E a parada. O importante é que a parada faz parte do grupo. Eu acho que a coisa mais legal que a gente trouxe hoje nesse assunto do descanso é que o descanso, esse intervalo, seja no sono, seja no dia a dia, seja numa fala contínua, seja num assunto, a gente tem que aprender a respirar, seja com o dia a dia da gente, seja com a fala do dia a dia, seja com o assunto que está acontecendo na tua vida, seja com o ano, que são as férias, seja nos feriados que você tem. Agora você tem que aproveitar. Eu acho que o ponto principal aqui é saber aproveitar. Porque tem gente também que não descansa, né? O cara, ele para, mas não descansa. A cabeça o cara não consegue dar aquela desligada. E esse exercício também é importante. O que eu acho bacana, que também aqui mencionar que a gente viu hoje, é que ao descansar, você está servindo ele. E às vezes muito mais do que ao acordado. Isso é uma coisa bonita. Vou falar uma coisa que foi horrível que aconteceu, mas que eu me fiz essa pergunta. Aquele cara que era o pai que matou a filhinha, jogou ela pela janela, cortou a rede e jogou. Eu falei assim, olha, eu consigo entender, não faria na minha vida em hipótese nenhuma, isso aqui para mim é completamente incompreensível, mas consigo entender um cara ficar nervoso, extremamente nervoso, pegar o filho e falar assim, eu não aguento mais esse moleque. Ele vai levando o moleque. Mas até ele levar, ele tem que carregar o moleque, ele tem que ir até a janela, ele tem que pegar uma tesoura, ele tem que resolver que ele vai cortar a rede, ele tem que devolver que ele... Cara, nesse momento todo desse caminho, cara, o cara não refletiu um minuto assim, o que eu tô fazendo, meu? Que cato que eu tô fazendo? Eu sou maluco, meu? Não, cara, para tudo. E eu tô trazendo esse exemplo bem radical, porque se você não se der a chance de, às vezes, fazer uma pergunta, você vai fazer uma besteira tão gigante, que depois eu vou falar, cara, era só ter dado uma paradinha, meu. Era só ter dado um segundo que minha cabeça parasse para falar uma outra coisa, eu já não teria chegado naquele lugar horroroso onde eu cheguei, e precisava de um segundo, de uma... Entendeu? Por isso que eu trouxe esse exemplo horrível. O cara, um segundo que ele tivesse parado, cara, para, meu, minha filha. Pronto, já teria parado, né? Já, por mais que ele esteja com a cabeça a milhão, pronto, parei. Então, assim, às vezes, mesmo que é uma parada mínima que você faz, para poder entender os porquês de Hashem, que você, mesmo que você não entenda de Deus, você não vai entender, mas você vai poder falar, bom, não, para aqui, meu, isso aqui não vai dar bom. Isso aqui não vai dar bom, parei aqui. Vou descansar, seja que é para estudar melhor, seja que é para uma férias, mas seja para uma coisa que às vezes do dia a dia crítica que você vai vivendo ali, e que às vezes um minuto, um segundo que você desse de respiração, o resultado já teria sido diferente. Eu acho que o exemplo que você trouxe, creio eu, para a pessoa chegar a executá-lo, ele teve muitas paradas durante a vida dele, porque não é naquele dia que ele pensou em fazer. Ele já pensou em fazer muitas e muitas vezes. Só que a má inclinação toda vez voltava com mais força. E na última vez não deixou ele parar. E ele executou. Porque ninguém acorda de um dia vai lá cortar e jogar. Isso já pensou tantas vezes, ele parou tantas vezes, ele conseguiu parar. E na última ele não conseguiu mais. Ele foi lá e executou. Loucura, né? Bom, assim não era para terminar com esse tipo de assunto, Rabino Dani, mas nosso tempo vai chegando ao fim. Eu gostei desse tema. Gostei do tema. Achei que é um tema usual para o dia a dia. A gente tem
tem força para as pessoas refletirem um pouquinho que descansar faz parte. E quando você descansa, você está fazendo uma coisa muito maior até do que você está imaginando, né? Você está servindo a Deus. Quando você para descansar, você está... Você não está fazendo besteira, você não está comendo besteira, você não está xingando ninguém, você não está... Isso. Não é verdade. Isso, não. São horas, às vezes, são horas que, no fim da vida de uma pessoa, às vezes, é a soma de horas que mais momento você serviu o Criador. Muito legal. Para pensar isso. Rabino Dani, estava com saudades do nosso programa Papo Kasher. Voltaremos a partir de agora todas as semanas de novo. Voltamos ao nosso ritmo normal, porque agora nós estamos com tudo, nós estamos energizados aqui no máximo e nós não vamos descansar agora, nós não, pauleira, já descansamos e semana que vem nós estaremos de volta. Estamos no YouTube, Instagram e Spotify. Estamos em todos os cantos para ninguém falar que não conseguiu ouvir a gente, que é mentira, é só pegar lá, tá lá. E a gente vai estar de volta porque a gente é teimoso. Sempre com agradecimentos a BSR Coworking, Rabino Dani. Avenida Angélica 321, 11º andar, e nos empresta os seus estúdios. E indiquem a amigos e inimigos. Não esqueçam, a gente precisa crescer nossa audiência, nós estivermos aí fora do ar, ajude a gente, ajude a gente. Estaremos de volta, Rabino Dani, Lechaim, Lechaim. Até a semana que vem, se Deus quiser.